Eis que, tô aqui na CNN, 10 anos depois da decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união homoafetiva, isso falta à pauta. Só que a questão é mais complicada, porque querem proibir, e na proposta de lei que estão tentando tramitar, anula-se os casamentos já reconhecidos. Olha que complicado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não sobre a lei, mas um pouquinho sobre casamento homoafetivo e por que esse é um direito muito importante para a comunidade LGBT. Então, olha só. A extrema-direita, ela trouxe isso de volta à pauta pelo simples motivo de que eles estão desocupados. Não tem muito mais, né, essas bancadas, essas pessoas permeadas, infectadas pelo extremismo e pelo fundamentalismo vazio, baseado em nada, nem na Bíblia é. E o pastor Henrique Vieira, ele exemplificou isso muito bem. Ele deu uma aula sobre a questão religiosa aí. Mas essas pessoas, elas meio que estão sem ter o que fazer. Então tem aquele deputado pastor maravilhoso que com a Bíblia na mão falou: o homem tem benga e a mulher tem tcheca. Pensei, nossa, cara. E ele diz assim: não, eu não me considero nem de esquerda nem de direita. Então ele é só babaca mesmo. Nada. Enfim. Né? Não tem ideologia nenhuma. E é pastor. Né? Pastor. Sabe aquela coisa que Jesus fazia de pregar o amor, aceitação, acolhimento, lá? Esquece isso tudo. Deixa isso tudo pra lá. Enfim. E além de trazerem essa pauta porque estão meio sem ter o que fazer, eles não têm proposta para economia, não têm proposta para justiça social, segurança, saúde, nada. Não tem proposta nenhuma que presta. Eles não têm nem massa encefálica para elaborar alguma coisa. Eles são pessoas muito toscas, muito... Eu não vou citar nome para não dar ibope. Mas, enfim, são pessoas muito... Mas eles ressuscitaram, ressurgiram, desenterraram argumentos do arco da velha. Além da questão assim, Deus fez o homem e a mulher, homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz, sabe? Numa espécie de darwinismo ideológico. Tá, isso não existe academicamente. Eu tô juntando aqui, tá? Se o termo já existe, não tô tentando plagiar ninguém, tô só falando aqui, tá? Uma espécie de darwinismo teológico, então biologicamente o homem foi feito para a mulher, então é assim que tem que ser, e sabe, coisas que não cabem mais. Pro nível de entendimento que o ser humano atingiu, ou deveria ter atingido, para o nível de compreensão do mundo, da vida, para o nível de compreensão do próprio ser humano que estamos agora, ou deveríamos estar, essas pessoas eu não sei onde elas estão. Eu acho que elas ainda estão batendo pedrinha para fazer faísca, para cozinhar quando chega em casa, sabe? Esse tipo de argumento não deveria mais se valer. Até porque esse argumento da biologia, a própria biologia desmentiu quando trouxe a homossexualidade como uma coisa natural. Mas não vamos entrar nisso não. Vamos deixar isso para uma outra situação. Tá? Então eles trazem entre esses argumentos uma tentativa de colocar a causa LGBT como uma espécie de antagonista
da sociedade, como se o movimento LGBT tivesse um intuito, um propósito de destruir, de minar ou de corroer a ordem social e o conceito muito limitado e limitante que eles têm do que seria família. O próprio argumento deles invalida todo tipo de família, seja ela homoafetiva ou não. Então, o argumento da reprodução. Então, nós vamos invalidar as famílias que, infelizmente, são compostas somente de mãe e filho. Como é que faz? Não são família, não reconhecemos. Né? Deixamos de reconhecer, por exemplo, pessoas que aos 60 ou 70 anos provavelmente não vão mais ter filhos, né? E a gente deixa de reconhecer essa união na formação do vínculo familiar, né? Olha como é difícil. Eles fazem muitos argumentos assim. A gente vai passar a selecionar dentro de um critério muito particular o que é e o que não é família. Tem muitos lares, papai, mamãe, filhinho, que essas pessoas consideram família porque é papai, mamãe e filhinho, mas ocorrem situações de abuso, ocorrem situações de violência. Como que a gente faz nesse caso? O que a gente vai definir como família? Né? É um conceito frio, é um conceito que exclui muitas famílias de diversos modelos que a gente tem aí. Né? A interpretação de família mais lógica, humana e que faz mais sentido, a meu ver, são de pessoas vinculadas por sangue ou não, que se amam, que se cuidam, que se respeitam, que dividem sua vida. Isso são famílias. Então, famílias, durante muito tempo, para algumas pessoas, suas famílias são repúblicas de estudantes, né? E que eles se ajudam, colaboram com a casa, né? São amigos. Claro que nem toda república é assim, eu estou só citando, tá? Estou só tentando dar um exemplo. Né? E uma outra coisa que eles dizem é que isso também não faz o menor sentido, eu não entendo isso. É que as igrejas seriam obrigadas a celebrar os casamentos homoafetivos. Olha, a briga, ela nunca foi no intuito religioso, porque as religiões, primeiro que o Estado não legisla sobre o rito religioso. Né? Existe a liberdade da crença, existe a laicidade do Estado. E eu sempre reforço, o que é a laicidade do Estado? Não significa que não possa haver religião. Significa que o Estado acolhe, permite toda a prática religiosa, mas a religião não legisla. Né? Os valores religiosos não são levados para a lei. Novamente a fala do pastor Henrique, que foi sensacional. Eu vou pôr no final e aí vocês veem. Enfim, é um pensamento muito sóbrio, muito lúcido e muito humano. Tá? Mas voltando, as igrejas, elas mesmas, as vertentes religiosas, elas estão se ajustando. Elas estão tendo compreensão do que é e se devem ou não celebrar esse tipo de união. Então tem padres católicos, assim como há pastores evangélicos, que celebram os casamentos homoafetivos, outros não. A gente tem um papa aí, neste momento, né, a Igreja Católica sempre foi muito obscurantista, muito cruel, de certa forma, e agora a gente tem um papa que está dando um 360 nisso tudo e dizendo, não, venham todos são bem-vindos na igreja, todos serão bem recebidos, todos merecem um amor divino, enfim. Né? Então o Estado não está legislando sobre isso.
O que a comunidade LGBT sempre buscou foi o reconhecimento civil, da união civil. É a documentação que comprova legalmente que aquelas pessoas formam um casal, uma união. Por quê? Novamente, por que isso é tão importante? Aí vem aqueles babaquinha que fica falando, se casar fosse bom, não sei o que, coisas desse tipo, sabe? Tem muitas questões legais que o casamento civil resolve. Tem muitos direitos que são garantidos por intermédio da união civil. Por exemplo, tá? Só exemplos, tá? Não vou discorrer sobre tudo. Mas o direito à herança. Imagine um casal que passa 20, 30 anos juntos, moram juntos, adquirem sua casa, seu carro, seus bens. Um deles morre. Como não há a união reconhecida, registrada, né, reconhecida pelo Estado, pode aparecer qualquer parente mal intencionado do falecido reivindicando a herança. Sabe, depois de uma vida inteira que esse casal passou trabalhando junto, construindo, adquirindo, comprando e tudo mais. Né? Direito, por exemplo, questões relacionadas a plano de saúde. Um tem um plano de saúde, o outro não tem. Por quê? Porque você não pode botar como dependente porque não tem o papelzinho lá assinado do casamento. Entende? Não é uma afronta à sociedade, não é uma busca por privilégio, é na verdade um pedido de integração. São na verdade pessoas dizendo, nós também pagamos impostos, nós também temos vida economicamente ativa, a gente também tem desejo de formar família, inclusive muitos casais homoafetivos são adotantes, né? E só queremos isso reconhecido. É só isso, não tem briga nenhuma contra costumes e contra não sei o que. E aí esse pessoal começa a trazer umas coisas que não existem, tipo ideologia de gênero, sabe? Banheiro unissex. Gente, essas coisas não sabe? Eu fico pensando como argumentar em relação a isso, mas é difícil você argumentar contra o imaginário, sabe? É difícil você formular argumentos que expliquem Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ou unicórnios no lado escuro da lua. E é difícil formular argumentos porque simplesmente não existe ideologia de gênero. Eu não sei de onde eles estão tirando essa coisa de que o governo está impondo por banheiros unissex, alguma coisa assim, enfim. Então, entende como a coisa da união homoafetiva ela é cruzada por várias mentiras, por várias questões legais, mas de forma alguma isso representa uma decadência, qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, significa um avanço civilizatório. E fale sobre isso, especialmente com famílias homoafetivas, com pais que têm filhos homossexuais, com pais que comemoraram junto com seus filhos uma adoção, que estavam lá na festa de casamento, na assinatura do papel lá no juiz de paz. Enfim, fale com essas pessoas e pergunte qual que é a afronta, qual que é o desejo de destruir, né? O desejo, na verdade, é puramente de construir. Mas enfim, eu vou deixar vocês com a fala do pastor Henrique. Eu espero ter provocado alguma reflexão em você. Compartilhe esse vídeo com algum babaca. De repente a gente consegue mudar a cabeça dele. Mas é isso. Existem milhares de LGBTs que amam o Evangelho, amam Jesus e amam quem são. É importante dizer isso. Esse discurso não monopoliza o cristianismo. Mas vamos pensar o seguinte aqui juntos. Se a pessoa pensa dessa forma e crê dessa forma,
dentro de uma dinâmica do Estado laico e da democracia, qual é o sentido de pegar isso e, por meio do Estado e da regulação jurídica, impor isso ao conjunto da população? Isso é violento, isso é arbitrário. Se quer pensar desse jeito, pensa. Se quer crer desse jeito, crê. Mas não pode pegar isso e utilizar o Estado para, por meio da lei, negar o direito do outro. Isso é completamente contrário à lógica do Estado laico. O Estado laico pressupõe liberdade religiosa, diversidade religiosa e o respeito à não crença religiosa. A pessoa pode até crer assim, mas entre o que ela crê e a Constituição, entre o que ela crê e o Código Civil, entre o que ela crê e o direito que as outras pessoas têm, há uma diferença. Quer crer dessa forma, creia, eu lamento. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário, isso é violento. É pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Se a igreja não concorda, se uma determinada igreja, porque não são todas, não concorda, é só não celebrar. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? De negar o direito ao outro. Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado. O que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá, uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura.